Vamos lá, Maria. Obrigado. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais essa reunião, por mais esse encontro, que os espíritos que nos intuem nesse trabalho, nesse aprendizado, possam estar nos assessorando e que nós consigamos captar o melhor do estudo de hoje. Que as nossas opiniões, nosso entendimento possa ser o melhor possível. E assim vamos dar início a mais um estudo desta tarde, com a graça de Deus. Assim seja. Isso aí, está valendo. Hoje a gente tem um estudo diferente, né? A gente propôs ali pelo seguinte, se a gente fosse ler, não ia dar para fazer, talvez, em um dia. E além disso, a gente tem outras leituras interessantes, né? Que são outras referências passadas do Kardec, né? Que estão lá no Livro dos Espíritos, Paixões e Lei da Conservação, que tem a ver com esse capítulo. Conseguimos fazer a leitura, o estudo? Quem conseguiu? Vanessa conseguiu. O Arthur, pelo jeito, vagabundeou, não conseguiu. Né? O Roberto já falou que não deu, porque Dona Encrenca solicitou ele. Entendeu? Fazer o quê? Nós compreendemos, irmão. Nós compreendemos as dificuldades do patrimônio. Seu Rony não fez também. O Rony é síndico de prédio, não dá, né? Ah, o seu Rony não dá, tá certo. Então vamos evoluir como a gente puder aqui. A gente, na medida que a gente for falando, ou vocês forem vendo alguma coisa na Gênesis, a gente vai comentando. Vamos tentar tocar, né, Juliana? Eu, você, a Vanessa aí, estamos com uma leitura preparada aí. Vamos tentar tocar esse capítulo, não, esse trecho, né? Que é sobre instinto e inteligência. Mas começamos por onde, Ju? Vamos começar pelo Livro dos Espíritos? Então, deixa eu abrir aqui o Livro dos Espíritos. Eu uso tradução do Herculano. Posso projetar a tela aqui também, né? Não pode. Eu também. Posso projetar a tela que a gente vai mostrando os trechos. O que vocês acham? Joia. Eu vou projetar a tela. Cadê? Está aqui. Aqui é o Livro dos Espíritos, segundo o Herculano. Bom, a letra está de bom tamanho, não vou mexer, não. Das Paixões. Vocês estão com o livro aí? Dá para ver? Dá. Tá. Como é que a gente faz? Quer ler ou quer comentar, Ju? Começar a comentar. Eu li aqui, eu tive uma dúvida numa parte, e aí a Juliana, bem no começo, a Juliana já me lembrou de uma coisa que a gente esquece, né? Acho que o Livro dos Espíritos foi escrito muito tempo antes da Gênese, né? Então, tem algumas coisas aqui que me travaram o interesse, né? Que, no caso meu, foi aqui nesse trecho que eu marquei aqui, ó. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. E eu fiquei em dúvida nesse conceito de sentimento. É um ato ou efeito de sentir, aptidão para receber as impressões, sensação, sensibilidade, consciência íntima. Aí eu conversei com ela me ajudou a compreender. Cadê? Peraí. E aqui, todo sentimento que eleva um homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria. Essa parte daqui, para mim, está bem clara, inclusive lá na Gênesis, mais para o final, ele aborda essa questão da substituição, né? Onde a inteligência vai predominando e a gente começa a ter livre-arbítrio, e aí a gente começa a dominar o instinto, a sobrepujar o instinto com inteligência, né? Conte, não, desculpa, Satiro.
teve uma discussão aqui em Jabuticabal, em umas apresentações, e o pessoal faz muita confusão aqui de paixões, trazendo paixões como umas virtudes, né, como qualidades. E pelo que eu entendo, e como eu vejo aqui, como está escrito aqui, que todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade da natureza. Quer dizer, você vai lá, essa necessidade da natureza, que é mais material, mais fisiológica, ela vai levar, no excesso, a um desregramento, alguma coisa mais no sentido de vícios. E aquele sentimento que eleva acima dessa natureza, né, acima dessa paixão das necessidades dessa natureza, né, fisiológicas, ela vai predominar por virtude. Eu estou trazendo isso para ver se é realmente desse jeito que eu defendia. Vou falar. O meu entendimento foi outro aí, depois ajuda a gente, mas o meu entendimento, vamos colocar aí os entendimentos quem teve, é o seguinte: quando você se excede, onde é que está isso? Aqui, ó, que fala, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem. Isso no Livro dos Espíritos. E o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso. E a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, ou seja, essa que é a diferença. Então, o excesso não é algo bom, não leva à virtude. O excesso, ou seja, de uma paixão. Paixão é uma emoção, né? O teu entendimento, paixão e emoção vai pela mesma linha. Né? E as paixões, elas iniciam com a gente quando a gente é primitivo. A gente tem isso junto com o instinto. Né? Eu não sei dizer se... Eu acho que é junto com o instinto, né? Não sei se paixão é instinto, Ju? Paixão não é instinto, né? Emoção. Ou você transmite mentalmente ou abre o som. Você tem que escolher o que vai fazer. É porque eu tô na sala, o Dudu tá jogando videogame, eu fico com medo que ele dá um grito de repente, viu, gente? Desculpa se ele der um grito. Não vai, né? Sei. Então, o instinto de conservação, ele tá ligado à preservação da vida. Então, por que eu sinto medo? Então, o medo é uma das emoções, tipo, se eu vou atravessar a rua, eu tenho que ter a emoção do medo para olhar para os dois lados, né, e atravessar. Aí, a raiva é um sentimento de preservação. No momento em que eu me sinto atacado ou em perigo, eu vou usar a raiva, porque se eu uso o medo, muitas vezes o medo paralisa, né? A tristeza serve para quê? Eu não posso, eu vou comer. Quando eu começo a ter aquela sensação de tristeza, eu paro, né? E assim vai. O nojo, eu olho para uma coisa e aquilo me dá uma repulsa de pegar ou de comer. Ah, meu né? Deus, eu não tô gravando. Meu Deus, o quê? Não, nada. Então, aí, quando que a paixão, que no caso hoje a gente chama emoção, ela vai se tornar disfuncional? Quando eu começo a abusar delas. Quando eu começo... Então, da raiva, ela vai originar um ódio. Eu começo a vivenciar aquela raiva, eu fico presa naquela situação e muitas vezes eu vou tomar atitudes fundamentadas na paixão e não no uso da razão, né? Isso não é bom. Por exemplo, quem nunca sentiu vontade de esganar uma pessoa? Todo mundo, né? Pegar ali, dar um chacoalhão ou dar um xingo ali quando você leva aquela fechada. Às vezes vem aquele instinto de você ver a sua vida em perigo e aí você precisa agir rapidamente, né? Para se proteger. Mas quando eu começo a abusar disso, isso vai se tornando patológico. Agora, a questão do vício, eu posso desenvolver um vício no sentido dele ser prejudicial e posso desenvolver uma virtude. Mas isso vai vir através dos hábitos adquiridos. Eu vou condicionando um hábito, aí já é mais um condicionamento do hábito. É uma coisa do meu entendimento, que eu até entendi
é o seguinte, a gente tem um instinto, por exemplo, eu usei o da raiva, né? Que em certos momentos faz o bem, né? Quer dizer, aquela história do cachorro atacando seu filho. Você pega aquela raiva, se adrenalina, e aí você consegue lutar com um cão, entendeu? Para fazer. Então, ele nesse caso daí, ele é uma coisa boa. Só que ele é um instinto ainda. Ele é um hábito funcionado seu, entendeu? Foi nesse sentido, viu, Satiro, que eu quis, quando eu estou lendo a obra, é isso que eu tentei colocar para ver se eu estou no caminho certo. Quando Kardec está abordando, inserindo paixões, e eu quase todas as vezes que eu li isso, a não ser, eu não vi de outra maneira, ele acaba usando essas paixões linkada ao instinto e ligada mais à parte fisiológica. Quando ele vai falar de virtudes, ele vai falar de qualidades da alma. E quando ele vai falar de paixões, ele vai falar de atributos fisiológicos, de necessidades, como necessidade de comer, necessidade de procriação, necessidade a lei de destruição. São as leis naturais, né? Sim. Então, aqui eu já peguei algumas ideias dentro da nossa casa que a pessoa trata a paixão como qualidade da virtudes da alma. A paixão de Cristo, sabe aquele negócio? Você está apaixonado pelo... Então, eu coloquei só isso, igual o Paulo colocou, olha, quando fala princípio vital e quando fala fluido espiritual, Então, o que eu entendi é que Kardec está qualificando, usando as paixões, quando ele está linkando isso com os instintos, e isso está mais relacionado à fisiologia, né? Dor, prazer, toda aquela parte lá que Mendelssohn vai separar o que é fisiológico e o que é qualidade da alma. E aí eu entendi que as virtudes, que elas estão ligadas lá realmente à qualidade da alma, ela não está... Ela está desvinculada da paixão. É assim que eu entendi que Kardec está usando. Eu não sei se está certo. Por isso que eu coloquei isso aí, para ver se o Conte aí, né? Vão invocar ele, né? Nossa. Calma que ele não entrou ainda, ele já está captando energia. Posso falar uma coisa aqui? A paixão de Cristo, usada essa palavra paixão de Cristo, porque fala dos momentos que antecederam a morte dele, que ele teve um sofrimento físico. E até na escala espírita, parece que os espíritos da primeira ordem, né, os espíritos mais adiantados, eles até sofrem as paixões da carne porque eles estão encarnados. Mas então, eles sofrem e a partir do momento que cessa o vínculo, eles não guardam mais nenhuma daquelas paixões oriundas dessa matéria orgânica. Isso, pela elevação moral. Pela elevação moral. Isso aí é o que a gente aprende, né? Que a gente... O instinto. A dor física não vai para o... que a gente sente no mundo material não vai para o mundo espiritual. A gente é que leva se a gente tiver sofrimento moral. A hora que você não tem mais sofrimento nenhum. Você não tem. Porque o instinto está ligado à questão da fome, da sede, da reprodução, porque eu preciso de tudo isso para manter a vida do corpo. Porque o espírito não come. O espírito não precisa dormir, o espírito não vai se reproduzir, né? Porque não tem os órgãos. Mas aqui na matéria, eu preciso de tudo isso que é um processo natural, né? Qual é o ser aqui que não sente fome, não precisa nutrir o corpo, não precisa dormir, né? Não precisa se reproduzir. Todos precisamos, então o instinto é colocado como natural por causa disso, está ligado à questão da nossa vida animal, vamos colocar assim, né? Isso. Porque o Birhan, ele vai separar, né? O Birhan não, depois lá no espiritualismo racional, quando eles separam vida animal da vida humana, né? Aí entra as questões das faculdades da alma, mas a gente também tem essa parte instintiva. Só que, como uma alma humana, a gente não pode agir condicionado pela emoção, que é o que o Kardec dá o exemplo aqui do cavalo. Se você pega um cavalo e guia ele, tudo bem. Agora, se você deixa o cavalo sair disparado e te guiando, isso com certeza vai ocasionar em uma lesão,
né? Se você senta num cavalo, ele dispara, ele te conduz, você vai se machucar. E a mesma coisa, você tem a paixão, só que se você deixa ela te conduzir, você tá agindo igual um animal. Porque atua no sistema nervoso, dor, prazer. Aqui, Juliana, no item 11 aí, né, a resposta, o instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários visando a sua conservação, que é isso que você está colocando, né? Isso. Nos atos instintivos não existe reflexão, combinação, nem premeditação. Quer dizer, quase que é uma inteligência automática ali, né? Não é uma inteligência raciocinada da livre vontade se impondo em cima disso, né? Acho que é por aí, né? Isso. O meu entendimento é assim, se a gente agir só com instinto, eu acho que a gente vai, como um animal, exatamente, né? O animal vai lá, come, passou a fome, ele para de comer. Não interessa que sobrou um alce inteiro deitado ali, ele para de comer, entendeu? O problema nosso é que nós temos a concorrência da inteligência. E daí eu escolho, em algum momento, continuar comendo, entendeu? Mesmo já tendo saciado minha fome. Continuar me alimentando. Isso vale para todas essas condições de instinto e emoção. Eu continuo querendo fazer aquilo, né? E daí isso me leva para algo que não é bom. Entendeu? Seria isso. Porque eu coloquei aqui, eu comparei para a gente pensar, né, do que o Kardec coloca aqui, as 3 fases da existência, né? Então, logo nas nossas primeiras vidas, as nossas necessidades, elas são totalmente materiais, certo? Então, a gente está ali muito próximo dos animais, vivendo só para satisfazer o corpo. Daí, depois, na segunda fase, vem as necessidades que elas são semimateriais. Então, eu não vivo só pelas questões da alimentação, do sono, da reprodução, enfim. E terceiro, são as necessidades moral, que é aí onde o espírito domina a matéria, mas a gente ainda não chegou nesse nível, né? A gente ainda está na fase 2, porque a gente ainda tem atos instintivos e também atos refletidos. As nossas necessidades são semimateriais, né? Não são só materiais, mas a gente ainda tem muitas necessidades que estão voltadas à matéria. Muitas vezes a gente tem atitudes que são movidas pelas paixões. E a gente identifica... vou dar um exemplo. Por exemplo, mulher gosta de ver novela, homem gosta de ver o filme de luta, de guerra, aquele bem sanguinário, né? Todo mundo morre no final. Acaba o filme. Se você parar para perceber, quando você está assistindo ali aquele filme, você vai prestando atenção naquela cena. Quando você menos percebe, você está sendo conduzido pela emoção da raiva. E aí você, às vezes, verbaliza isso. Tomara que morra, tinha que matar mesmo. Isso daí, você percebe o quanto a emoção está falando? Porque se você faz o uso racional da alma, que você fala assim, não, mesmo que seja uma novela, porque a gente pode fazer isso também com as pessoas que a gente convive. Então, quem que está falando? Sou eu racionalmente ou eu estou deixando a raiva por aquilo que eu estou vendo me comandar? Então, aí eu passo, vamos supor, a novela inteira, uma série inteira assistindo aquilo, certo? Quando eu menos percebo no último capítulo, eu estou ali desejando, querendo, falando que aquela pessoa tem que se dar mal, que ela tem que pagar tudo que ela fez. Quem está me dominando? A emoção, a paixão. E o que é isso? É um abuso, porque a paixão não é para eu desejar o mal para o outro, é para eu me conservar numa situação em que eu esteja em perigo. E aí eu vou desenvolvendo esse abuso, esse mal. Porque Não, pode falar tudo. Não, é só porque eu acho que é interessante o exemplo que você deu, e aí é que a gente vai eu acho que se ferrando. Por quê? Porque nós estamos usando a inteligência para despertar o gatilho das paixões. Se você puser um cachorro do nosso lado assistindo a televisão, ele não vai ter
a mesma indução. Por quê? Porque o processo da inteligência dele não vai conduzi-lo a esses gatilhos. Então, por exemplo, você pegar um cachorro, né? Eu fico prestando atenção que você põe uma música, o cachorro não percebe aquele... ele não consegue entrar com o processo da inteligência, que é o processo da imaginação, da percepção, né? Dessas qualidades da alma, para poder se elevar. O que eu acho que a gente vai fazendo, por estar muito esse instinto latente, a gente vai canalizando a nossa inteligência nas coisas habituais para fazer o gatilho, né, ou abusar desses instintos. A gente isso vai transformando em prazer, e esse prazer, várias vezes repetido, vai se transformando em vícios. Então, a gente faz isso aí de uma série de... Né, você vai buscando muita adrenalina ali, em alguma coisa, por exemplo, na luta, né? E você vai, aí você transforma um instinto que era natural em um instinto já, através da vontade, sendo manipulada, e você destrói aquele princípio divino. Então, a gente, na verdade, em vez de a gente elevar com a inteligência os instintos, a gente acaba virando ele, que eu acho que é o exemplo do Kardec, né? Da biga lá com o cavalo indomado. Isso, na verdade, ele já vai trazendo de Platão e Sócrates, né? Ele resgata essa figura de linguagem. Então, eu acho muito interessante isso. Por isso que eu quis trazer essa diferença, porque essa inteligência mesmo, mal utilizada pela nossa condição ainda, muito enraizada no processo instintivo, de certa maneira, a gente faz um loop e volta contra nós mesmos esse dardo. E isso acaba sendo muito ruim, porque você vai fazendo vários atos que deveriam ser bons no primeiro momento, aí aquilo lá te dá prazer, você busca mais, e aí aquilo ali acaba se tornando um vício, né? Então é bem interessante essa parte. Inclusive, tem relatos, né, que a gente às vezes não dá conta. Eu assistia palestras do Raul Teixeira e falava isso, né? Olha, uma criança que estiver do teu lado com 4, 5, 6 anos, e se você estiver vendo um filme muito voltado para a sexologia, por exemplo, impulsionando, ele, enquanto alma reencarnada, ele está percebendo. Às vezes o animal não, mas às vezes aquela criança tem essa inteligência emocional. E às vezes a gente não dá conta, ele não tá entendendo o que está acontecendo, né? Ele não tem o raciocínio lógico ali, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, mas ele tem aquela percepção vibratória, né? Que às vezes a gente também, enquanto educadores, a gente não dá conta de tudo isso, né? Então, na maioria das vezes, a gente empurra essa pessoa que está reencarnando, que teria que sair ou vencer um vício, e a gente está empurrando ele para o precipício, né? Então, também estou colocando isso porque entre o instinto e a inteligência, para nós, né, que a gente ainda não sabe dominar muito isso, é muito delicado, porque eu pego por mim mesmo. Qualquer gatilho que coloca ali, em vez da gente elevar a mente, a gente cai vou relaxar agora. Aí você entra dentro de uma... Outro dia, minha esposa, vamos assistir um filme, né? Assistimos um filme, mas era um lixo. Aí eu fui dormir e falei, nossa, agora eu preciso vomitar tudo esse negócio. Eu ia tanta porcaria, né, energeticamente falando, e aquela era filme de assassinato, o cara era psicótico, não sei o quê. Você fica ali revigorando aquele negócio. Aí ela acordou. Nossa, acordei também. É um negócio indigesto, né? É complicado. Então, porque quando a gente pensa assim, se eu começo a sentir uma tristeza, porque muitas vezes eu não identifico o meu pensamento, mas eu identifico que eu estou ali uma alteração no meu humor. E aí eu começo a perceber que eu estou sentindo aquela tristeza ou aquela raiva que muitas vezes a gente descreve como uma angústia, né? E aí a gente percebe, quando eu começo a ter essas emoções, eu tenho que buscar no que eu estava pensando, porque é o meu pensamento, a forma de eu interpretar a situação, que vai me fazer gerar essa emoção também.
Então, como a gente, enquanto ser humano, tem as faculdades da alma, tem o livre-arbítrio, tem a consciência, a gente tem que fazer o uso disso para perceber, né? Porque quando a gente vai lá ver o Janet, que ele vai falar da vontade, o que ele fala? Que a vontade é o poder de resolver a ação, sem isso ser constrangido por alguma força externa, ou ainda mesmo pela força das paixões. Tem assim, ela própria, uma força com a qual luta contra os obstáculos externos, né, de fora, ou internos que se lhe impõem. É o que se chama a força da alma. Então, olha o que ele coloca, que aí a gente começa a perceber que nada externo nem interno vai tirar o meu equilíbrio, porque eu uso a minha vontade para escolher a minha ação. E também na questão do pensamento, porque se eu identifico que eu estou pensando, eu consigo modificar o pensamento. Conversar com ele. O Janeiro falou uma coisa, que tanto o prazer quanto a dor, num primeiro instante, a paixão é semelhante, mas a diferença é a intensidade. Porque prazer e dor é instintivo total. Ou seja, o animal, ele não tem paixões. Ele vai sentir prazer ou dor. Ele vai ter só condicionamento. O homem, quando ele adquire inteligência, ele começa a fazer uso da busca desse prazer e da dor. Então, as paixões nascem disso, de você repetir essa sensação de prazer ou de dor. O problema é o que é? Quando o indivíduo faz isso um hábito e cai no excesso. Por isso que muitas vezes a paixão ela pode ser idealizada. Não precisa ter um objeto ali. Você está apaixonado. O objeto pode estar distante. É um ideal a ser alcançado, mas é uma paixão. Ou uma pessoa que tem uma atração pela música, por exemplo. A paixão dele é a música. É palpável? Não é. Não é materializado, mas é algo instintivo, que ele vai buscar, que ele vai ansiar, e talvez ele não alcance nunca, porque é idealizado. Muitas vezes você tem a paixão por uma determinada coisa, quando você adquire, é isso, acabou. Aí você já quer um outro objetivo. O que te motivou até ali? Não era algo material, era algo idealizado por você. É nesse sentido que eu acho que o Janet faz a distinção entre paixão e dor e prazer. A paixão é boa? É. Desde que você a utilize como uma alavanca. A partir do momento que você sacia, ela some, ela desaparece. Perfeito. A Ju está comentando comigo mais cedo uma coisa que eu acho que tem a ver com isso. Que é assim, a gente pega uma paixão e transforma num sentimento, né, Ju? Você falou aquela questão da raiva, que aí eu vou e transformo em ódio. Se eu fico presa na raiva, né? O que eu vou gerando? Um ódio dentro de mim. Eu estou gerando um ódio dentro de mim, que é um sentimento. Né? Quer dizer, então tem uma outra repercussão, excesso, é que você vai gerar sentimentos que não são os mais positivos. E aí tudo isso ainda continua sendo, como o Arthur falou, continua sendo, na minha leitura, um hábito que você vai se impondo, você vai repetindo aquilo até o ponto daquilo ser escolhido por você. Você fala assim, eu escolho tratar nessa situação usando tal emoção, usando tal sentimento. Ou seja, quando uma pessoa faz tal coisa comigo, eu tenho ódio dela. E aí, quando eu tenho ódio, eu tenho ódio. Quer dizer, você está usando, de certa forma, até a inteligência, eu acho, né? Você já saiu do instinto, já pegou o instinto, já manipulou ele, de tal forma, você fala assim, não, eu vou deixar correr solto nessa hora, e aí eu vou usar isso dessa maneira.
eu vejo um pouco de inteligência nisso daí, né? Mas necessariamente você está deixando se dominar, né? Como diz lá, você está deixando o cavalo desembestar, como se ele fosse ter mais velocidade, chegar onde você queria. Então, o Janet, ele também vai trazer, né, o questionamento da questão do prazer. Ele fala assim, o prazer não necessariamente é bom, porque às vezes você vai, né, ir em busca de algo que te dá prazer, e aí isso pode te causar um mal. E nem sempre a dor é algo ruim, porque às vezes a dor pode ser um aviso de que algo não está bem. Assim como quando ele vai discutir, né, trazer a discussão do que é o bem e o mal, né, que é também o tema do capítulo que a gente está estudando, ele vai falar assim, às vezes uma pessoa que te causa dor, você pode entender como aquilo sendo algo ruim, né? E aí ele dá o exemplo do dentista. Você vai no dentista, ele vai te causar dor, ele vai te causar sofrimento, mas na verdade ele não está te causando mal. Então ele vai questionar essas associações de prazer bom e dor ruim, entendeu? E também do mal em si e do bem em si. Ele fala, se você tem uma pessoa que é preguiçosa e você dá o travesseiro para ela, na verdade você não está fazendo um bem, você está fazendo um mal, porque você está excitando nela o vício de ser preguiçoso, aquele condicionamento daquele comportamento. Ou Né? seja, Você está aquela pessoa já ajudando... pode assumir um comportamento, que é um hábito, que é ruim para ela, entendeu? Então, porque aí lá na parte da teoria moral, né? Na moral teórica, ele vai trazer a questão do fundamento da moral do ser humano. E ele fala, considerando o bem como prazer ou utilidade, né? Que a moral materialista do utilitarismo, desaparece toda a distinção moral. Toda escolha entre o bem e o mal torna-se arbitrária. O bem não deve ser procurado em um modo de nossa sensibilidade, nem nos estados de consciência. O prazer não é exclusivo da categoria dos bens, mas não é o princípio deles. O bem moral, sendo distinto do prazer e da utilidade, não pode, a lei da atividade humana, ser procurada nem na paixão que tem por objeto o prazer, nem no interesse que tem por objeto útil, nem no sentimento. Essa lei existe no princípio da ação que se chama dever. E aí depois, quando ele vai trazer a questão das virtudes, ele fala assim, que a beleza das virtudes está na razão da dificuldade das paixões a vencer. Então, muitas vezes a paixão vem e tenta me dominar. E aí, como ser humano, eu não vou agir pelas paixões, conduzido igual o cavalo, que o Kardec está falando, né? Eu vou fazer o uso da minha vontade, eu vou fazer um ato refletido, escolhido. Eu acho, Juliana, assim, eu acho e concordo com você, e eu estou tentando entender aqui o quanto de perigoso isso é para nós. Porque se o instinto é uma força que impulsiona os seres orgânicos em atos espontâneos e involuntários, visando a conservação, e nos atos instintivos não existe reflexão, combinação e nem premeditação, a partir do momento, vamos pegar aí um exemplo, né? Eu viciei-me em crack. Eu conduzi tanto isso, buscando pela vontade própria esse prazer, fugindo da dor que eu tenho latente, moral, que seja, né, nesse processo de fuga, e eu condicionei todos os meus 100 trilhões de células a gritarem também por isso. Vai chegar um momento que eu vou ficar meio que quase que um robô, né, na dependência, no caso aí desse exemplo, do crack, por exemplo, eu vou fazer atos involuntários, irrefletidos e impensados, porque eu quase que instaurei um novo instinto através da minha vontade, porque eu estourei isso nessa paixão, igual o Conte falou, né? A diferença do animal, que ele não está apaixonado, é porque ele não abusa daquela dor e prazer, ele é regulado só pelo instinto. Como a gente vai
utilizando, querendo mais esse prazer, né, fisiológico, né, nós vamos ficando apaixonados. Por isso que eu, cada vez que eu leio isso, eu acabo qualificando essa paixão por vícios. Isso. Porque vai levar a um desregramento de conduta. Pode ser, no caso imaginário, por exemplo, um medo latente ou uma ira muito grande. Então, eu fico naquela monoideia de perseguição, eu quero matar meu sócio, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quer dizer, você vai conduzindo toda a tua alma, né, toda a tua força, canalizando a isso. Mas, mesmo assim, eu ainda acabo entendendo que essa paixão ela vai cair para os vícios. E se ela cair desse jeito que eu estou imaginando, nós vamos ser conduzidos pela matéria. Então, Jesus fala, eu venci o mundo. Nesse caso oposto, o mundo me venceu, me dominou, e eu vou ficar quase que submisso. Involuntariamente, quase que sem premeditação, sem vontade. Talvez isso explique todo o umbral criado por nós mesmos quando a gente desencarna nessa situação. Eu estou vibrando 100% qualquer cenário desse e eu vou plasmar todo esse inferno físico porque eu pensei e eu criei. Né? Então, por isso que eu estou... Não sei se eu só estou falando alto aqui para a gente ver se está certo. Eu não sei se é isso aí, mas eu estou distinguindo o instinto, porque o instinto é um ato mecânico que a gente tem, que a gente faz. Mas no momento que o homem, o ser humano, né, não os animais, eles não têm inteligência, coloca a inteligência e ele começa a ter a possibilidade, nesse momento, de fazer escolhas, ele escolhe pelo excesso, como você falou. Ao escolher pelo excesso, eu estou desenvolvendo um hábito que, por não ser bom, não estar no bem, né, faz mal para mim, ele é um vício. Eu entendo dessa maneira. Nós estamos criando quase que um instinto, um novo instinto. Né? Quase que um instinto artificial. Sim, aí você cai no hábito condicionado. Ou seja, não, acho criando não, está despertando, porque esse exemplo que você deu de droga, você, por uma vontade consciente, vamos supor que o exemplo seja esse, você começa a utilizar a droga e aí o seu corpo, organicamente, ele está viciado. E você acaba não podendo mais escapar daquilo que você usou sua inteligência para buscar para você. Quando você entra dentro da dependência química, quando você entra na fase da fissura, vamos supor, você está ali, você parou de usar a droga e você está tentando desintoxicar, está na abstinência. Quando isso é um processo químico, né? Totalmente químico que acontece no cérebro, porque as drogas, crack, cocaína, maconha, LSD, elas são psicotrópicas, ou seja, elas passam, né, para cá, elas vão atuar quimicamente no nosso cérebro. Então, a maconha, alucinógena, enfim, né, cada uma tem a sua questão, ela vai atuar de uma forma diferente, cada droga. Só que no momento em que você está vivenciando a fissura, isso interfere no seu córtex frontal, que é na área de poder de tomada de decisão. Então, não é assim tão simples, né? Porque também é um processo químico, biológico e emocional daquele indivíduo. Mas, a partir do momento que ele coloca, né, a sua vontade naquilo e que ele, né, identifica, o primeiro passo do dependente é ele reconhecer que ele é impotente perante a substância. E a gente é o mesmo processo. Eu preciso reconhecer em mim que eu estou sendo conduzido por uma imperfeição. Porque eu preciso olhar para mim, e isso é difícil, isso dói, gente. Não é assim fácil. Eu preciso olhar para mim e falar, não, eu estou desenvolvendo uma imperfeição porque eu estou deixando me conduzir dessa e dessa forma. E ali é o primeiro passo para ele poder exercer a sua vontade no caminho da sua recuperação, né? Mas não é errado você dizer que a gente usou inteligência, fez uma escolha inicial errada, até certo ponto, onde eu desenvolvo uma substância que me controla.
Porque você tem a epinefrina, né? Tá ligado, tem uma substância que está ligada ao sexo, tem a adrenalina, que é uma coisa muito comum hoje em dia, muita gente está se viciando em adrenalina, né? Quer dizer, a pessoa tem que fazer atividades que tragam adrenalina para ela, e cada vez mais, isso já foi, até estudo científico já tem, que é outra droga que afeta no cérebro. O sexo também tem, parece que uma droga, que vai para essa direção também, eu não lembro, não sei se é epinefrina, não lembro direito qual é. E tem outras drogas que estão nesse mesmo item. Até o momento que eu sou viciado quimicamente, aí virou um ato mecânico quase do organismo. O organismo fica solicitando aquela, como água, né? Eu preciso daquela substância. Mas, novamente, acho que a Ju colocou bem. A gente, com a inteligência, pode, e a vontade, aí a vontade tem que ser muito forte, né? Tentar se desenvolver muito mais, para eu suplantar e dizer o seguinte, eu quero mudar o caminho. Eu quero voltar. Antes de tudo isso, eu preciso ter consciência de onde que está a questão. Certo. Né? Porque se eu não percebo... Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu uma imperfeição moral de falar mal da vida dos outros. Perfeito. Às vezes, ela faz isso e ela não percebe. Normalmente, a gente não percebe as nossas imperfeições tão claramente. Entendeu? Ela não identifica. Quando que ela vai modificar isso? E aí ela fala mal, ela tipo tem, vamos por ela tem 4 filhas, aí vem a Joana, ela fala mal da Cláudia, aí vem a Cláudia, ela fala mal da Pietra, vem a Pietra, ela fala mal da Joana. Justamente. Ela vai, quando ela não percebe, e ela entra num estágio em que ela começa a tudo ela reclama, tudo ela vê um lado ruim, ninguém nunca tá bom, e aí ela tá o quê? Projetando tudo externamente. Quando que ela vai modificar? Quando ela olhar para ela. E primeiro ela identificar que ela faz isso. A consciência. E depois ela vai buscar o porquê que ela faz isso, né? É o processo da teoria moral, né? Primeira coisa, você toma consciência para você poder afetar a sua vontade. E para isso, e para você chegar nesse ponto, você tem que ter inteligência. Né? Ou seja, desenvolver a inteligência, vai tomando consciência do que está acontecendo com você, a consciência em si, e aí da consciência você evolui para, tendo vontade, você pode fazer alguma coisa em cima daquilo que você quer mudar. É por aí? Porque junto com isso a gente tem, que a gente não está entrando nessa parte aqui, mas a gente tem os mecanismos. Então vamos supor, aí tem a minimização. Não, foi só um chopinho, sabe? Foi só um... Ah, você tá exagerando, foi só um tequinho de nada que eu fumei. Não, foi só não sei o quê, entendeu? Então você vai usando o mecanismo da minimização e você não identifica. Você tá ali negando aquilo. Dificuldades para você tomar consciência, você está dizendo, né? Mas aí, Juliana, eu acho que é o cerne da pergunta 11 aqui, né? Qual que é a diferença entre o instinto e a inteligência? Aonde termina um, onde começa o outro? A inteligência é uma inteligência rudimentar, o instinto não é? Quer dizer, isso nós estamos conversando, é realmente o dilema nosso de saber como, até onde nós vamos com a inteligência instintiva, né, do instinto, e aonde que a gente começa a manipular tudo isso com a inteligência da alma, né, que aí na nota 56 aqui o Paulo ele vai falar da psicologia experimental, tudo, que eu acho que é exatamente isso, né, que a gente, por não ser educado e também não ter sido instruído e nem exercitado isso ao longo da vida, nessa confusão de tudo ser materialista e jogar tudo no mesmo balaio, a gente acabou perdendo, pelo menos eu falo por mim, a gente acaba perdendo o fio da meada para poder controlar isso. Então, muitas das coisas que talvez hoje eu vou entender como instintiva, eu usei isso falseando a inteligência para justificar atos insanos. E aí eu vou criando hábitos que vai se transformar em N vícios, que do outro... Porque nós temos um fisiológico, mas nós temos um orgulho e um egoísmo que são psicológicos, que é um outro universo que também vai despertar no físico, Satiro, essas endorfinas, serotonina e qualquer outra ina da vida.
né? Então, é um negócio que é o problema, porque na hora que a gente perdeu o corpo físico, no plano espiritual, nós só vamos estar com orgulho e egoísmo condicionado e todo esse sentimento canalizado e vai estourar lá. Então, a gente vai produzir todo esse inferno que já reverbera dentro de nós, né? Então, é complicado isso, né? É legal estudar isso, porque se a gente começar a perceber até onde vai um e até onde a hora que começa o outro, para que é o que a Juliana falou, eu tenho que reconhecer a hora que eu estou começando a me manipular, para eu não cair nesse excesso. Até onde que é o... Porque aqui, até, ó, por exemplo, no item 11, né, até o 12, ele está falando das questões do instinto, né? Está falando que é pelo instinto que os animais são advertidos do que lhe é útil, do que é nocivo, né? E depois, mais embaixo, ele coloca: entre os homens, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. Depois, no 12, ele põe: a inteligência se revela por atos voluntários refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, outro não. No parágrafo de baixo, ele vai trazer a primeira hipótese sobre a origem do instinto, né? E depois ele traz um outro questionamento. Então, na primeira hipótese, tudo isso que ele está colocando aqui, ele está colocando hipóteses a partir do item 12. Então, a primeira hipótese: o instinto é uma inteligência embrionária, porém superior à inteligência racional. No segundo, é um atributo, um princípio espiritual, um instinto se apaga e o princípio seria destruído, né, nos animais, não está mais de acordo com a justiça, ele coloca. Seria, depois que você sai do reino animal, seria destruído. E no terceiro, o instinto e inteligência teriam o mesmo princípio, né? Ocorre uma transformação gradual, uma diminui a partir e a outra aumenta. E daí no quarto, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria, seria uma ação direta dos protetores. E daí depois ele vai fechar trazendo a questão da uniformidade, que não poderia existir uma unidade, né? Porque a quantidade de espíritos, né, não seria condizente com... Teriam várias variações que não seriam condizentes com a unidade que a gente vê presidindo o instinto, com a perfeição, com a harmonia que existe ali. Que aí ele cita o exemplo do João de Barro, né? É como se o instinto ali dele lá construir a casinha, aquele instinto é tão perfeito que às vezes você olha para uma casa, você fala, ela é mais inteligente do que a própria inteligência, é isso que ele questiona. Porque o João de Barro, ele está agindo instintivamente, segundo o que está, né, falando aqui. Agora, como que ele age tão perfeitamente conduzido pelo instinto? Qual a origem desse instinto? É isso que Kardec está debatendo aqui, né? A origem que vem, da onde vem esse instinto? Sendo ele um guia sempre seguro, porque mais para frente ele vai colocar isso, né? No item 18 que ele coloca, um instinto sem... No 15 ele começou a questionar isso, no 15. Né? Isso. Aí ele fala, nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe, por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades, né? Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos, e pela natureza destes, pode-se concluir a natureza da causa. É um trecho que foi retirado esse, viu? E aí, lá pelo item 18, ele vai trabalhar o instinto sendo guia e as paixões, a força motora das almas. No primeiro período de seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto a seus efeitos, certo? E esse trecho que vem a seguir também foi retirado, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matrizes. Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças essenciais a considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de
certo tempo torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Foi retirado esse trecho também. Não, esse está lá. O anterior. Esse de cima é no item 18, depois de seus efeitos, que foi retirado. Porque, assim, todos nós vamos passar pelas paixões, né? É o que Kardec coloca, né? Como na psicologia, todos nós vamos passar pelas paixões. Só que quando que a gente vai usar a nossa vontade para dominar essas paixões? Porque esse debate primeiro, ele está trazendo a questão da origem, né? E aí ele fala que a origem ele coloca lá perto do item 17, todas as maneiras de encarar os instintos são hipóteses. E aí depois ele fala dessa questão, que o instinto é um guia seguro e se enfraquece conforme a inteligência se desenvolve, né? Depois... É interessante é que ele resolve aquela questão dos espíritos, onde não é cada espírito que cria um instinto na gente, né? Tem um item, no item é Deus. Aí, tem as paixões aí, Juliana, tipo, as paixões das primeiras idades da alma, né? Isso. Mas aqui no 19 ele já vai falar, ele vai começar o homem, e depois um pouquinho mais para baixo ele coloca um instinto se extingue por si mesmo. As paixões são dominadas pelo esforço da vontade. E essa parte foi retirado. Todos os homens passam pelas paixões. Os que as superam e não são por natureza orgulhosos, ambiciosos, egoístas, e aí ele vai. E fazem o bem sem esforço, sem premeditação. Isso. É, por assim dizer, involuntariamente. É porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado deste incômodo peso. Né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, não sei se eu vi certo aqui. No item 18, quando ele vai falar aqui das paixões, né? As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente da necessidade do corpo e depende do organismo mais que o instinto. Que as distingue melhor, sobretudo, o instinto. É que são individuais e não produzem com esses efeitos gerais e uniformes. Aí ele vai um pouquinho mais para frente, a partir desse momento, elas se tornam não somente úteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam o seu domínio sobre a matéria, as paixões se enfraquecem e o desenvolvimento da razão. Ele vai falar assim, onde que eu tinha lido aqui? Aqui, ó. Ao contrário, vemos que variam de intensidade de natureza as paixões, né, conforme o indivíduo. Aí ele vai falar o seguinte, são úteis como estímulo até a eclosão do senso moral. Isso. Que de um ser passivo faz um ser racional. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, as paixões elas vão começar como uma necessidade particular do corpo, dependente do organismo, né? E isso vai ser quase que todo mundo vai passar por isso. Nós vamos abusar um pouquinho, e esse abuso vai fazer com que a gente perceba, através dos estímulos, né, para eclodir o senso moral. Que aí, de um ser passivo, né, regulado por esses instintos, que já começou desregramento de paixões, nós vamos passar para ter um ser racional. Então, acho que até a paixão ela começa com um pouquinho de abuso, como o Conte colocou lá, né, que já é a alma falando a mais do que o animal, né, nós, e vamos passar por isso. E a finalidade dessa paixão, pelo que eu estou entendendo, é dar um estímulo a mais até poder quase que dar um clique para despertar o senso moral. Talvez aqui seja aquele negócio assim, olha, o livre-arbítrio, para desenvolver, né, e a gente ter responsabilidade sobre ele, não é nem na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª encarnação, mas talvez a partir da 1000ª. Né? Então, a consciência de si mesma. Na revista, acho que, se eu não me engano, é de 64, que ele vai pôr, que não é nem na primeira, nem na segunda, é talvez na 100ª ou 1000ª, que o indivíduo, né,
desenvolve a consciência de si mesmo, e aí que ele vai desenvolvendo o senso moral, vai, né? E a responsabilidade é gradativa para ele. Então pelo que eu entendi aqui, essa paixão, nós vamos entrar nela, e isso vai levar algumas vidas, ela vai servir como um estímulo para eclodir o senso moral, para tirarmos da inércia de um ser passivo para ser um ser ativo, onde a nossa razão, a nossa vontade começa a querer falar para cima. E aí sim nós vamos ter a responsabilidade dos nossos atos. Justamente. Talvez aí está relacionado com o desenvolvimento do livre-arbítrio também. Estou tentando linkar aquela fala com esse item aqui. Né? Não sei se também a linha de raciocínio está certa. Que, na verdade, aqui, não sei, eu tentei desenvolver uma linha em cima do capítulo que a gente está, o bem e o mal. Né? Ou seja, quando eu estou lá atrás com o instinto e o desenvolvimento da inteligência e a inteligência, e aí comecei aí nesse ponto, eu começo a me desenvolver, para chegar nesse ponto que você falou. O excesso é o mal que eu faço para mim. Entendeu? É o mal que eu estou fazendo para mim. Se eu acertar na escolha e não me exceder, substituindo pela inteligência e desenvolvendo hábitos saudáveis, vamos dizer assim, bons hábitos, eu estou indo para uma virtude. E daí eu obtenho a felicidade, que é o bem, entendeu? Eu sei que eu estou no bem, não sofro de forma nenhuma, vou ter felicidade. Sem sofrimento, eu estou no bem. Né? Então, os nossos males vêm desses excessos que a gente está fazendo e que não é que são induzidos pelas paixões, eu estou entendendo. Nós é que escolhemos, por nossa inteligência, por nossa vontade, quer dizer, tanto iniciar esse caminho, quanto permanecer nesse caminho. E aí você vai e desenvolve o mal. Quer dizer, você vai sofrer. Até o ponto que você não aguente mais e fala assim, acho que eu quero fazer alguma coisa melhor. Aí você muda por sua inteligência, aí você vai para a virtude. Quando você alcança lá, pronto, você chegou na felicidade. Você viu que não vale a pena ter aquele sofrimento pela conquista que você está tendo, momentânea, que seja de um prazer, por exemplo. Bom, perfeito, Satiro. E aqui fica bem claro aquela ideia que o Paulo traz, né? Que lá no livro dos Espíritos, no finalzinho, está falando que Deus regulamenta todos os nossos atos pelas suas leis. Né? E aqui, quer dizer, é uma lei. Eu vou desenvolver esse instinto, aí eu tenho uma vontade e eu gostei mais de uma coisa, vira uma paixãozinha, e ela vai ser um estímulo, porque o meu organismo já vai dar o alerta que eu já estou abusando, e quando eu começar a perceber isso, eu estou começando a desenvolver o senso moral. Então, eu deixo de ser guiado 100% pelo instinto como um ser passivo e passo a comandar, a querer governar o mundo também como um ser ativo racional. O problema é que quando eu viro isso por orgulho, que eu quero só para mim, aí eu vou abusando mais. Acho que é isso, né? Naqueles pontos que eu abuso. Porque aqui... Porque aí é o bem e o mal, né? Se você colocou. Se eu acerto, eu vou para o bem. Se eu erro, estou investindo no mal. No livro dos Espíritos, ele faz uma pontuação diferente do que está na Gênese. Olha aqui, ó. Na pergunta 74. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Ele fala assim, não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência, certo? E na 75 ele pergunta, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha a pergunta, essa pergunta está na Gênese. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ele fala, não. O instinto existe sempre, mas o homem negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, às vezes, mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Ele coloca isso aqui.
Daqui para no Livro dos Espíritos. Ah, tá. Tá? E aí na Gênesis ele coloca no item 19, o instinto se extingue por si mesmo, as paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Todos os homens passam pelas paixões. Percebe? Então, essa foi a parte que eu achei mais bonita dessas conclusões dele. A de que o instinto é bom, mas só com ele você não avança, e com a inteligência você erra, mas é com ela que você avança. Isso, é o mais exatamente. Eu também gosto dessa parte, porque quando você tem a questão do livre-arbítrio dentro das religiões, quando você faz o uso do seu livre-arbítrio, você erra e cai, sofre a queda. Para o espiritismo, você errar é sinal que você está aprendendo a fazer escolhas, mesmo que no princípio da vida essas escolhas não sejam assertivas. Mas você está aprendendo, porque se você viver a vida inteira condicionado pelo instinto, você não sai da vida animal. Por isso que ali no começo eu falei das 3 etapas: necessidades somente materiais, semimateriais e morais. Porque é aí que a gente vive plenamente a vida do espírito, né? Onde as questões do espírito sobrepõem a matéria. Ou seja, a gente pode dizer que a gente está na semimaterial hoje, no estágio semimaterial, e a gente já não teria instintos. A gente substituiu os instintos pelas paixões ou pelo excesso da paixão. Não, a gente ainda tem instinto. A gente ainda tem, porque o instinto está ligado à fome, sede, reprodução. A gente já vivencia tudo isso, porque é uma necessidade do corpo. Porque é da matéria, necessidade do corpo. Lei de conservação. Mas aí, Juliana, que eu acho assim... Eu acho que não é uma incongruência entre a questão 75 e a 19 da Gênesis. Eu acho que é um avançar, porque senão... Sim. Não, só porque aqui... Quando nós estamos falando do Livro dos Espíritos, Kardec é categórico falando que a resposta é dos Espíritos, né? Sim. Então é um negócio assim, pô, aí eu começo assim, os Espíritos são bipolares ou a gente não está entendendo direito? Não, porque quando ele comenta no Livro dos Médiuns que ele não fala que não tem possessão, ele está tirando uma conclusão no Livro dos Médiuns. Aqui não. Essa obra ele fala, tudo que contém no Livro dos Espíritos é dos Espíritos, por isso que o livro chama Livro dos Espíritos, inclusive os comentários, que muita gente fala que é do Kardec, lá na primeira versão, ele está falando, todos os comentários que estavam incluídos na versão são dos Espíritos. Inclusive, a obra foi revisada pelos Espíritos, foi assim, poxa vida, né? Então, quando Kardec revê uma situação dele, eu compreendo. Agora, uma resposta do Livro dos Espíritos que está em contradição com a da Gênesis é uma coisa assim que eu começo a dar nó na minha cabeça. Agora, não, mas sabe o que eu penso? Eu pensei exatamente o que você está falando. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu acho que a resposta que ele deu na 75, ele está falando enquanto nós estamos encarnados na Terra. Enquanto a gente tiver corpo, o instinto vai ter. O instinto não vai... Nós não vamos perder o instinto. Exatamente. Porque isso, quando a gente... No meu entendimento, tá, gente? Eu também tô errado. Porque eu acho que quanto mais a gente evolui no sentido das nossas questões morais, né? O espírito sobrepõe a matéria, o nosso tempo na reencarnação também, ele não é igual aqui. Porque, no meu entendimento, nas primeiras vidas humanas, a gente tem uma reencarnação mais rápida do que agora. Porque quando a gente vai ler na Gênese aqui, na Gênese espiritual, o que ele coloca? Que o próprio espírito elabora a sua reencarnação, que ele repensa, que ele escolhe, nananã. Só que nas primeiras vidas humanas, se esse indivíduo, né, não tem nem consciência de si mesmo ainda, como que ele vai escolher uma prova? Então, a encarnação, né, no meu entendimento, ele tem muito mais um objetivo material dele ali suprir as necessidades do corpo e ir desenvolvendo a inteligência conforme ele se espelha na harmonia da natureza, certo? E aí ele tem mais encarnações, é lógico, porque ele precisa muito mais da matéria.
Porque No meu entendimento, né? Não sei. não, mas está certo, porque se a gente linkar a pergunta 75 que você colocou, é bacana, e com o item 19, assim, o instinto se extingue por si mesmo, mas as paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Então, imagina que eu estou num processo de desencarnação. Agora, eu morro daqui a pouco, né? Deixa eu sair da tela, para vocês não ficarem passando mal. Mas, assim, o que eu quero... quando eu perder o corpo, o instinto ele vai se extinguir. Sim. Mas a paixão que eu criei, eu levo comigo. Isso. E é essa paixão que vai fazer com que eu fique coxo, maneta, cego, meu espírito está queimando. Quer dizer, por isso que eu falo que, lendo com esse olhar, não tem uma incongruência entre a questão 75 e a questão 19, né? Porque, nesse sentido, então, e é bonito. Complementar. Porque quanto mais a gente criar e condicionar paixões, mais ferrado a gente está para se livrar dela no plano espiritual. Porque o caminho de volta, né? Eu peguei a herança do pai, parti, fui para vários mundos, rastejei, comi com os porcos, não sei o quê. Depois o cara tem que levantar, se arrepender e fazer todo o caminho de volta. Então, quanto mais longe eu me afastar, no plano espiritual, mais esforço de vontade eu vou ter que ter para vencer todo esse condicionamento de paixões que eu criei. Olha o rolo que nós vamos se enfiando, né? É isso mesmo, que aí é onde eu começo a desenvolver as imperfeições, né? E aí eu vou gerando um sofrimento moral, e aí entra a questão da vontade, do senso moral, do livre-arbítrio, da consciência dos meus atos. É bem complexo, né? O ser humano é muito esquisito. Mas é isso mesmo. Homem, então, nem se fala. É ineligível. Nós somos incompreendidos. Mas, Juliana, a explicação é assim. Nós temos mais orgulho e egoísmo que as mulheres. Não, fala por você, pelo amor de Deus. É isso, eu concordo. É fácil. Não. Vou tirar você da live, pelo amor de Deus, cara. Porra, aí não. Não. Um homem iludido. Aí um homem é um exemplo de um homem iludido. Olha, pega o exemplo Olha, pega o exemplo do que o homem é apegado ao carro. O homem fica orgulhoso, olha o carro que eu tenho, é possante, olha quantos cavalos. Olha, ó, tá apegado na matéria. Aí descarga, não dá pra levar o carro. Que é a mulher. Aí tá a raiz do problema, a causa. Mas esse aí é a biga de Platão. A causa Pois é. Não tem nada disso. Né, Vanessa? Olha lá, ó, a Marta também discorda. Ai, meu Deus. Uma vez eu ouvi seu Milton Filipelli fazendo um debate sobre isso, aí falaram, seu Milton, os homens sempre massacraram as mulheres, né, pelos séculos, né? Como é que o senhor vê isso? Ele é verdade. Espíritos encarnados em corpos de homens, durante séculos, maltrataram espíritos encarnados em corpos de mulheres. E o pior é que, quando trocam, eles continuam fazendo a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, o problema são os espíritos. Eles encarnam, esquecem tudo e começam a fazer. Pronto, agora o corpo da matéria decide o espírito. Se for homem, o cara se... Não, mas o corpo te dá papéis sociais, questões biológicas, né? E você não se livra deles. Dessa vez a ignorância dele, ele está aprendendo aí. Não, mas é interessante isso, porque nós precisamos prestar muita atenção, porque os hábitos de casta, hábitos sociais, hábitos de bairro. Então, por exemplo, nós estamos na juventude, para eu me autoafirmar, eu vou aceitar a sugestão daquela gangue para me sujeitar a tal paixões, para eu falar, para eu me impor. Isso tanto homem como mulher, tanto faz. Então, isso é muito ruim, porque isso vai fazendo com que a gente, é uma heteronomia, as regras externas do grupo, né, nos conduza a paixões desregradas
que depois a consequência é individual, porque não dá para reclamar lá, o cara lá empurrou eu pro Não, sexo, assim, falando sério, eu acho assim, a civilização, o que seria a civilização? É um conjunto de regras, conhecimentos, comportamentos que você tem na civilização. Aí você está desenvolvendo a civilização, lá no começo. Você está estabelecendo essas regras, esse comportamento. Aí você tem um mundo que realmente foi guiado pela parte do homem, né? Por séculos e séculos. Então, a civilização foi muito construída, né? Se eu não me engano, existem civilizações que são criadas pela mulher, que são realmente muito diferentes. Existem até hoje, até algumas primitivas, que já identificaram, falando... Então, assim, como foi criado pelo homem, você tem as características que o corpo material do homem e os hábitos que os homens desenvolveram foram se arraigando, século após século, entendeu? Então, a gente vive hoje muito mais isso, essas regras voltadas até para as próprias questões dos homens e usadas pelos homens também dessa maneira. A gente usa essas regras e, por exemplo, aquela clássica, né, que hoje se discute muito, o homem ter de ser o cabeça da família, né, quando muitas vezes nem é. Tem certas sociedades que já mostraram que, apesar dele caçar tudo, quem manda lá é a mulher. Quem decide as coisas mais importantes, inclusive perante a comunidade, é a mulher, entendeu? Inclusive, isso que se eu lembro bem, foi isso que eu vi num estudo antropológico, numa tribo, onde as mulheres dominavam, né? Os homens cumpriam exatamente o mesmo papel. Engraçado é isso, é que os homens faziam exatamente as mesmas coisas que nas outras tribos. Mas como é matriarcal, né? Assim, a civilização dela se desenvolveu de uma maneira diferente. Né? Por quê? Porque voltou-se para outro tipo de instinto ali. Né? Obviamente que é um problema local, é uma questão localizada, numa tribo. Foi uma tribo. Com certeza se espelharam nas leoas, porque elas que são as guerreiras, elas que vão lá, caça, que pegam a comida mesmo. E quem decide quem vai comer. A natureza, eu já vi sobre isso, a natureza tem o exemplo dos dois lados. Nós é que escolhemos um lado ou o outro. Mas é complicado, viu, Ponte? Satiro, desculpa. Porque tudo isso que nós estamos falando, eu comecei a ler um livro do Pascoal Bernardi, que é o Maquiavel pedagógico, toda a parte científica da neurolinguística para conduzir o ser humano em dor e prazer. Então, nós temos lá com vários cientistas, desde 1920, 1930, 1940, criando a programação neurolinguística e sendo utilizado isso pela indústria mundial para nos conduzir através desses instintos, que eles sabem disso, né? E toda uma linguagem aí quanto mais assim silenciosa, e lá tem um monte de né? Não, você começa a ler o livro e ele começa a fazer uma pesquisa desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra, e o condicionamento daqueles hábitos, e tem lá no YouTube, você vai ficando assim, como nós, sem prestar atenção, somos guiados heteronomicamente, né, por essas influências que, na maioria das vezes, são arquitetadas, planejadas, conduzidas para que a gente tenha um comportamento do jeito que eles querem. Sim. E como isso, sim, desde do núcleo familiar, mas eu estou já falando numa coisa maior. Então, é impressionante, porque a gente não dá conta de como o rebanho está sendo guiado. Então, muitas inteligências, né, ali, nossas melhores ou maiores inteligências estão produzindo arma de destruição em massa, estão aumentando quimicamente as drogas, estão fazendo... Você não precisa ir longe, eu fiz publicidade, né? É um rolo, né? Estudou toda a questão antropológica, nunca vou esquecer isso, né? Tem até um livro famoso que se chama Como Ler o Pato Donald. Dá uma olhada nele para você ver, até hoje ele é famoso, né? Onde você mostra todas essas mensagens que o mundo da publicidade começou a criar lá em 1920, 30, e que os anos 50 foram fabulosos para isso, né?
e que levaram a gente justamente a isso, a agir de uma certa forma, a criar hábitos que são impensados, entendeu? E como se fossem bons, né? Justamente. Não, e como se a gente estivesse fazendo isso com liberdade. A gente tem uma falsa sensação de liberdade de escolha. Na verdade, a gente não tem. Liberdade é bondade, né? Uma bondade disfarçada. É conduzido. Eles usaram até a questão da propaganda subliminar. Nego acusa Hitler de usar subliminar, que Hitler, até hoje, é usado isso com a gente em vários lugares. Nos anos 50 isso foi comum mesmo, mecanicamente falando. Sabe aquela história de inserir uma imagem num anúncio por um milésimo de segundo? Você não viu, mas o seu cérebro viu aquela imagem. E você condiciona a pessoa assim. Isso nos anos 50 era prática. Os caras faziam isso por hábito. Eles inseriam a imagem para programar a gente que estava vendo televisão. Isso é subliminar mecânico, não é nem ideia de sugerir uma ideia. O cara está gravando no seu cérebro aquela imagem. Vai ter um momento que você vai usar ela. Então, assim, agora, uma coisa que assim, mais adiante, né? Não vou mentir, na universidade eu não percebi isso. Mas mais adiante, teve muita evolução, algumas até não são mostradas na universidade, são tocadas por alto. E aí entra pelo aspecto psicológico, uma série de coisas. E aí você começa a ver o seguinte, olha só que engraçado, né? Ver se isso faz sentido para vocês. De que o ser humano começou a se aperceber que estava sendo manipulado. Por quê? Porque ele começou a... Sabe aquela história de eu comecei a passar mal? Um exemplo, cigarro. Mas é esse item aqui, né? Ó, a gente de que esse senso moral aqui que são os estímulos nessa tira. É isso que nós estamos lendo aqui, ó. Isso. A gente não é só estímulo, a gente é inteligência e vontade. Então, assim, chegou um momento onde a nossa inteligência, a nossa vontade falou o seguinte: chega de cigarro. Então, o que se levou, sei lá, quase um século para se construir, que foi o hábito de fumar, ele não foi extinto por causa da extinção, por exemplo, como as pessoas acham, da propaganda do cigarro. Isso que extinguiu. É que a propaganda foi extinta pelo mesmo motivo pelo qual o hábito foi extinto, que é o quê? Nós nos apercebemos que aquilo fazia mal e que as pessoas estavam mentindo. E que o mundo estava mentindo, as companhias... E só por isso que a propaganda foi banida, foi só por isso. E agora a gente está com o mesmo movimento com açúcar. Agora as pessoas estão começando a se perceber do açúcar e começaram a imitar o açúcar. Então, as pessoas... O que é legal disso... Isso é desenvolvimento, na minha leitura, né, isso é desenvolvimento disso que a gente está falando aqui. A gente adquire mais inteligência, chega uma hora que a gente cansa de ter prazer, né, seja lá no que for, e a gente fala, pô, vou fazer uma escolha diferente. E a gente, naturalmente, não o mundo define a gente pensa, vê os exemplos que são ruins, e aí a gente fala, vou mudar. O que não me faz mal, me deixa feliz. E aí vai um caminho novo. E é exatamente isso aqui que nós estamos estudando, né? Tudo isso serve de estímulo até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo nos tornaremos o ser racional, que é aquela finalzinho da última live do Paulo, acho que foi de quinta ou de sexta, onde, até a gente estava conversando antes, que ele dá aquelas receitas lá, e ainda tem lá no livro de Emmanuel, lá, né, que traz aquele relato daquele livrinho, que é basicamente isso aqui, é despertar o senso moral para que a gente passa a governar a nossa vida com autonomia, né? Com vontade deliberada. O objetivo não é a gente ter autonomia. O objetivo é a gente ser feliz. É vontade deliberada. Fazer os hábitos... O objetivo não é o meu. Meu objetivo no mundo não é dar autonomia para o mundo. Meu objetivo é que eu seja feliz. Para ser feliz, eu tenho que ser livre para poder escolher minhas coisas. Você vai ter que passar pelo caminho da autonomia para poder Aí, ao ser livre para escolher, além disso, eu tenho que escolher certo. Não basta... porque você agora já sabe que cigarro faz mal.
Mas muitas pessoas dizem, eu sei que faz mal e eu vou continuar fumando. Está usando da sua... Já sabe que faz e está escolhendo. Justamente, está escolhendo errado. Mas aí ela vive com... Aí é com ela, e com as coisas, vai recolher os defeitos disso e vai refletir mais adiante. Para mudar, entendeu? No meu curso de venda, eu trabalho com a questão de dor, que é uma teoria que nasceu, inclusive, de um psicólogo. E o exemplo que eu dou é o seguinte, sabe quando você usa sapato novo em casamento só, que é aquele sapato que te dá calo? Não tem problema, você só está usando durante 2 horas, uma vez no mês, né? Assim, não tem problema. Aí, um certo dia, todos os sapatos acabam, e aquele sapato do casamento está no armário. Aí, no dia seguinte, você vai para o trabalho com o sapato. Aí não é mais 2 horas, é o dia inteiro com aquele sapato. Uma semana inteira. Depois de uma semana, você sai que nem um louco, porque a dor é insuportável. Aí você troca de sapato. Finalmente você, entendeu? Te incomoda tanto aquilo que você troca de sapato. Você fala, não, vou comprar um outro, pelo amor de Deus, entendeu? E esse problema que eu tenho. Aí você se dispõe a resolver o problema. Senão é um sofrimento pequeno que eu aturo. O sapato é bonito, entendeu? E é o que fala aqui nessa tira, aqui no finalzinho do 18. A partir desse momento, elas, né, nós, se tornamos não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria, as paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, vai ter que ter esse movimento, vai ter que ter esse despertar, vai ter que nós enxergarmos tudo isso, né? Para que a gente consiga realmente avançar individualmente e coletivamente. Mas é individual, né? O processo... Eu entender isso, porque não adianta meu pai falar, minha mãe falar, não. Porque meu pai falar, não beba, Arthur, não use droga, Arthur, não roube, e eu fizer isso por medo dele, eu posso até fazer o ato certo pelo motivo errado. A hora que meu pai faltar, eu vou enfiar o pé na jaca. Vou acabar com a herança dele e vou ir para a forra. Então, Kant analisava mais ou menos desse jeito. Quer dizer, nós temos que fazer pelo motivo certo, né? Mas também com a intenção e o objetivo certo. Aí é a vontade realmente individual, porque eu não deixo de roubar porque o traficante está aqui do meu lado, se roubar vai vir a polícia, então, e ele vai me cortar a mão. Então, eu não roubo, eu faço a coisa certa, mas o motivo está errado, porque eu não estou roubando porque eu estou com medo do cara que é mais forte que eu. A hora que ele sumir, eu roubo. E acho que eu, pelo menos, a gente está nesse meio de sair dessa regra externa, para realmente uma busca interna, né? Justamente. E talvez por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vai ter pai contra filhos, irmão contra irmãos, porque é essa individualização entre o convencionamento do mundo e o que é certo internamente do que você fazer ou não. Isso é um dilema. Né? Não, e no final volta aquela questão do bem e do mal, né? Que é o nosso capítulo. Está inserido tudo nisso. Né? Ou seja, porque eu posso trabalhar na empresa, o patrão fala assim, vai lá e compra um negócio lá errado. Ah, mas se eu não comprar, ele me manda embora. Quer dizer, a gente sempre está nessa dualidade entre o bem e o mal dos atos que nós estamos fazendo entre a minha escolha de conveniência ou não. Quase que tudo está regulamentado em cima disso. Agora, ainda mais com as eleições aí, é tudo meio que assim, né? Então, o cara quer trocar favor, é umas converseiras impressionantes. Não, mas E aí, ou seja, eu posso cuidar de mim mesmo e fazer o bem ou o mal. O bem ou o mal está em mim. Não está no que os outros fazem para mim. Está no que eu escolho viver, né? No que eu escolho viver, no que eu escolho, em consequência, fazer. As escolhas são minhas. Sou eu que embarco nesse barco. E não os outros que me colocam nessa situação. O mundo propicia que a gente viva as coisas. Mas o mundo não nos faz mal. É a gente que escolhe estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, com as pessoas erradas, e coisas que você até sabe que estão erradas, mas você se compraz com aquilo, num certo momento. Né? Enquanto você se comprazer, você vai insistir naquele ponto. Não, isso aqui está legal ainda, né?
o calo não está doendo muito ainda, e eu estou tirando prazer, até o momento que você não tem mais prazer naquilo. Né? Você não tem mais prazer naquela situação, ao ponto de você querer fazer diferente. Aí você volta. Aí eu acho que tem um outro problema que eu estava pensando, até discutindo, que é o seguinte: aí as pessoas acham que a volta é uma coisa assim, tomei consciência, mudei. Não é. Não é, porque tem todos os atos que você vai ter que refazer, vai ter que refazer o hábito. Isso não é feito, talvez, nem em uma vida, dependendo da situação. Talvez você leve várias vidas combatendo esse sofrimento que você criou para você. Não é? Quer dizer, você... E aí aquela história também, se você bota a culpa no outro, para que você vai combater? Vamos resolver o outro, né? Porque eu não tenho culpa nenhuma, o outro é que é culpado. Você tira a responsabilidade de você. Esse é um problema grave. Eu acho que também é um problema gravíssimo, na minha opinião. A gente tem que assumir que todo bem e todo mal que nos acontece é de nossa responsabilidade. E que a gente, com esse aprendizado que a gente está tendo, olho na paixão, olho no que você está fazendo. Observa aí, não se você faz mal ou bem para o outro, mas observa se você, né, porque você está vivendo uma regra, uma heteronomia. Observa se para você está fazendo bem ou mal. É o melhor, é o único parâmetro que a gente tem aí. Acredito que não tenha outro, né? Qual o outro parâmetro que a gente tem? O próximo é um parâmetro para a gente? É como diz no budismo, que lendo esse capítulo que eu me toquei, eu fiz um link, pode até não ter, que é a questão da atenção plena que o budista prega. Você tem que estar consciente de todos os seus atos enquanto você está fazendo eles, todos os seus atos. Isso você vai se treinando para não agir instintivamente, porque você está em qualquer coisa que esteja fazendo, você está consciente do que está fazendo, do que está pensando. É verdade, já vi sobre isso. Tem tudo a ver com isso mesmo, Vanessa. Não. Acho que a gente até que foi bem, não foi mal não, gostei do estudo, estou gostando ainda, já temos 15 minutos. Estou gostando. Aqui na última parte, eu não sei se a gente vai, semana que vem, voltar, mas aqui quando ele fala, né, no item 24, ele vai fechar tudo isso que a gente está falando, né? Que nos seres inferiores, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui um instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação das necessidades materiais. E aí, mais para frente, ele coloca, né, que eles não lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É neste primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Aí, mais para baixo, ele fala, porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolve gradualmente, porque nada é brusco na natureza. E há um período de transição, no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral vão se contrabalancear, se equilibram. Então, o homem não luta mais para nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas, para isso, necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade de destruição diminui até desaparecer, por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. E aí que ele vai falar, né? A luta sempre é necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a este ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Então, primeiro, né, vem as questões, as necessidades que a gente luta corporalmente mesmo, às vezes até para caçar nas primeiras vidas humanas, que ali, né, Sim. Não tem a Swift, a Seara, então é o próprio homem que vai suprir as suas necessidades. Conforme vai passando esse período e vai vindo o equilíbrio do senso moral com o instinto, a gente começa a ter outras necessidades.
E aí pode caminhar para essa questão do orgulho, da vaidade, do poder, né? Da busca da satisfação. Da mesma forma, é uma luta, porque aí se torna uma luta interior para nós mesmos, né? Sim. Da gente com a gente mesmo, de vencer a nós mesmos, as nossas tendências. A paixão aplicada a outra série de necessidades. Isso. E depois a questão, né, moral, né? Que a gente vai começar a desenvolver essa parte. Essa parte aqui a gente não pediu para o pessoal ler, mas é pequena, né? Não, mas a gente pode voltar. Não sei, né? A gente começa na próxima aula em cima dessa parte aqui, da 20. Da destruição dos seres vivos. Finaliza, e daí a gente vai para o próximo capítulo. Aí. Da ciência. É um capítulo curtinho, né? Ele é bem curtinho. Juliana. Oi. Essa parte que você leu agora é nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida, esse pedacinho, né? Até quando ele fala que diz assim que o livre-arbítrio e o senso moral recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, né? Isso também foi excluído. Isso foi retirado. Desde assim, assim que ela atinge, para o pessoal que quiser marcar, né? Assim que ela atinge o grau de maturidade, foi retirado. Aí quer dizer, a gente tem que fazer um link, eu vou fazendo, de tudo que foi tirado, isso tudo tem um sentido, né? Claro. No livro inteiro. Eles tiraram exatamente a parte que fala, né? Que é a nova faculdade, o livre-arbítrio e o senso moral. Isso foi tirado. Quer dizer, é a nossa liberdade, né? De evoluir, fazer e não de ser controlado. Exatamente. Você pode ver que em várias partes do livro que foi tirado é sempre mais ou menos nesse sentido. Fica bem difícil não dizer que foi premeditado, que foi por causa disso, né? Muito difícil. Só você podendo ler a Revista Espírita, que muita coisa tá, nem tudo, mas muita coisa tá, mas a Revista Espírita só chegou no Brasil na década de 70, quer dizer, quantos anos as pessoas ficaram sem ter esse conhecimento? Só quem lia francês, que não é a maior parte da população, né? Mas ainda é tempo. Boa observação. Não. E foi interessante o estudo hoje, onde todo mundo deu uma lida, preparou. Quem sabe a gente adota isso daí mais vezes, hein? A gente acabou lendo, né? Mas acabou indo direto nos pontos que interessam a cada um. Eu sempre faço assim, só que dessa vez foi direcionado. Você já falou, vai no capítulo tal, foi bom. E se a gente tiver, não vou mentir, né? Esses direcionamentos vieram da Juliana. Ela falou, olha, não lê o livro dos Espíritos lá. E é bem interessante, né? A gente vê até essa evolução lá atrás no livro dos Espíritos, chega mais adiante, né? Muitos anos depois. Eu acho que é aquilo que eu convidei lá no começo. A gente tem que ir atrás da pesquisa nossa e, na medida que souber, colaborar, entendeu? Chegar lá e falar, olha, tal parte tem a ver com o que a gente está falando. É uma colaboração sua e os outros vão ler. Às vezes é um texto pequeno, como foi o caso aqui, não foi nada de tão grande assim. Eu acho que é interessante porque a gente chega primeiro às nossas conclusões e dúvidas, né? E dúvidas aí, né? Algumas coisas a gente não resolve sozinho, mas aí o estudo é para isso, né? Para a gente resolver. Isso aqui é o mais importante. Chegar a algumas conclusões em conjunto, né? Acho que ficou bom. Então, É que tem partes que é importante a gente ler direto que o Kardec, como que ele pontua, né? Para a gente poder absorver bem o pensamento dele, né? Por isso que, assim, quando a gente lê e fala, olha, ele está pontuando isso, a gente vai refletir em cima daquela colocação que ele está colocando. Mas a gente vai trazendo os pontos mais importantes. Cada um traz, olha, eu achei esse ponto aqui importante. Por isso. Eu acho que é assim que a gente tem. Aí, eu também achei. E aí a gente começa a discutir em cima daquilo. Por que cada um percebeu daquela maneira? Né?
Gostei bastante, acho que foi bastante produtivo. Melhor que fazer, nesse caso, foi melhor que fazer a leitura. Porque a gente ficaria até o 17, 18, 17, eu acho. A gente ficaria questionando um monte de coisa que eram hipóteses, que no final ele resolve, né? No final ele encaminha bem. Foi o que aconteceu na quinta-feira, até, tá? Na quinta-feira aconteceu isso. A gente parou no 15, 16, e até a gente ficou... Eu cheguei a ficar perdido. Falei, pô... Aí eu vi que eram hipóteses, mas, assim, não estava concluindo. Por isso, porque tem que chegar até o final. E ele faz isso muitas vezes, né? Acho que como ele era professor, né? Ele vai te conduzindo, ele vai te levando e fazendo você ficar tendo as dúvidas até ele chegar e provar que a tese dele realmente faz sentido. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Se de repente eu sumir da live, é porque o meu celular está com 5% só de bateria. Tá? Tá bom. O Conde, ele colocou aqui no chat, ele sugeriu um filme. Agora, tem um outro filme, né, que ele fala para ver que o homem é preso pelos instintos primários, assista Onibaba, que tem no YouTube. Agora, quem aqui já assistiu um filme que chama O Poço, que é uma prisão? Você já assistiu, Conde? Eu escolhi não assistir. Eu vi sim, mas o Onibaba, ele é muito melhor do que o Poço. É? Muito, muito melhor. E o curioso é o seguinte, você pode ver 2 filmes desse diretor. Tem o Onibaba, depois vocês veem a Ilha Nua, porque tem uma distinção entre os 2 filmes. Apesar de ele ter aquela visão do meio que influencia no homem, ele tem uma diferença. O homem dominando a agricultura, ele começa a prever aquilo que ele necessita. Agora, imagina o homem não tendo o instrumento nem da agricultura, nem da pecuária. Percebe a diferença? Onibaba situa numa situação em que o ser humano não pode fazer uso nem da agricultura, nem da pecuária. Então, ele vai ter de sobreviver. Primeira necessidade dele, alimento. Então, é aí que o filme se baseia. Tem no YouTube, é um filme assim, ele choca, mas não é aquela coisa escancarada que nem no Poço. É mais trabalhado, ele vai mexer um terror mais psicológico. E vai também trabalhar com a ideia do medo do sobrenatural. Você não pode colocar lá no Facebook para a gente, Conde? Coloca lá o link do YouTube e coloca... Eu vou procurar aqui. Tinha no Cine Antiqua, mas eles tiraram. Mas eu olhei agora aqui, tem no YouTube. E está legendado, tá? É um filme japonês. É de 64. É excelente, ó. O filme não é parado. É um filme vai da ação que se passa durante uma guerra. Mas uma guerra numa época medieval, né? E aí coloca os seus comentários em relação a essa questão do instinto lá para a gente poder se basear e colaborar lá. E fica como referência até para os outros grupos, para outras pessoas que estão no grupo. Legal. O Satiro, para a gente na semana que vem vai ficar só essa destruição dos seres vivos ou a gente já vai entrar no capítulo 4? Não, vamos entrar no capítulo 4, eu acho, né? Exato. Porque essa destruição dos seres vivos é bem tranquila, né? A gente pode deixar uns minutos para discutir. Acho que a gente pode usar, pelo que eu vi aqui, deve estar bem conectado com o anterior. A gente pode rever esses conceitos, comentar alguma coisa que tem aí na destruição, e aí a gente já começa o capítulo seguinte. O que vocês acham? Pode ser? Então vamos dessa maneira. Aí, a gente segue, a gente fecha assim e já começa do outro. Eu vou colocar o lembrete lá. Né? Tá. Arthur, pega o violão aí, Arthur. Para você fazer o encerramento. Bacana. O lado sensível do homem, que, obviamente, muito mais sensível que o da mulher.
Por favor, senhor. Ou tem alguma mulher que toca violão aí? Não tem, né? Toca aí, velho. Toca aí. Alguma mulher aí toca violão e compõe? Não, infelizmente não. Vamos lá. Pega o piano aí, né? A cara da Juliana é impagável. Tem que ouvir essas, faz parte. Vamos lá. Todo esse estudo, né, Sati, possa influenciar as nossas decisões entre o bem e o mal sofrer. Que essas vibrações de união, de reflexão, de aprendizado, de intuição, possam se fazer presente na nossa vida, buscando implantar o reino de amor. Ó meu bom Jesus, eu oro, hoje aqui eu lhe imploro, por quem está chorando. Ó meu bom Jesus, induz a todos aos céus, conduzas, guiados nos rastros teus. Ó meu bom Jesus amado, conduz o povo deserdado, permita chegar a Deus. Permita que a luz que hoje se inflama não apague sua chama, te esquecendo, ó meu Senhor. Permita suportar o desconforto para que se cumpra aos poucos as tuas promessas de amor. Permita ver a lua pratear a embalar minha jornada em teus braços, meu Senhor. Permita ver o sol que ainda brilha a iluminar a minha trilha, a estancar a minha dor. Permita que a dor que hoje se estende seja um passaporte perene para o teu reino de amor. Permita ver o sol que ainda brilha a iluminar a minha trilha, estancar a minha dor. Que esse reino de amor possa ser implantado em nós pela nossa vontade, pelos nossos atos e pela nossa determinação. Muita paz aí a todos.